Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é André Fernandes, tá? Para quem não conhece, trabalho aqui na Sete Capital. Estou no mercado aí desde 2012. Alguns de vocês já são atendidos por nós aqui da mesa, tá? E a ideia de fazer esse webinar aqui é para falar sobre o cenário de bolsa, tá? O que que nós estamos esperando para a bolsa no geral, em relação ao cenário tanto exterior quanto o cenário local, tá? E como podemos alocar nosso portfólio em relação ao cenário que estamos traçando, se a ideia é aumentar ou diminuir, e como que estão aí o valor dos ativos em geral e se permite nós tomarmos mais risco ou não em relação à bolsa, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que responder aqui é qual o cenário ideal para investir em bolsa, né? Para quem é novo aí, a bolsa funciona em ciclos, né? Então, tem ciclos em que a gente está mais exposto à bolsa e tem ciclos que a gente está menos exposto à bolsa, tá? E o cenário ideal para estar investido em bolsa de valores, né, é ter o quê? Um cenário macro favorável, não só o cenário no exterior, mas como o cenário local também precisa estar favorável para que os ativos de risco ganhem tração, tá? Outro ponto é juros em queda, tá? Então, historicamente, nós percebemos que quando os juros do país está em queda, quando a taxa básica de juros do país está em queda, os ativos de risco, e principalmente a bolsa, tende a ter uma performance favorável, tá? A bolsa começa a subir quanto mais os juros forem menores, tá? Isso acontece porque muitos dos investidores precisam tomar mais risco para conseguir rentabilizar o seu portfólio, tá? No caso aqui no Brasil, nossa taxa básica de juros é a Selic, e no momento ela está em uma trajetória de queda, tá? Outro ponto que é favorável também ao cenário de bolsa é ter o país ter a inflação controlada, tá? Então, tanto lá fora quanto aqui dentro, é bem importante que a inflação esteja controlada para que consiga construir um ambiente benéfico aos negócios das empresas, tá? Uma inflação descontrolada, tanto dentro do país quanto fora dele, tá? Isso daí pode provocar altas de juros, tá? É um dos mecanismos mais utilizados no mundo para se controlar a inflação. E juros altos é ruim para a bolsa, é ruim ali para ativos de risco, tá? Crescimento do PIB, esse é outro ponto importante que precisa estar alinhado com o cenário que estamos vendo para o mercado, tá? Sem crescimento do PIB, sem as empresas estarem crescendo, sem a população estar conseguindo ter renda para o consumo, principalmente, o ambiente para a bolsa fica mais desfavorável. Já um crescimento de PIB, e é o que o estrangeiro sempre olha na hora de decidir alocar ou não seus ativos em um determinado país, é se o país está em crescimento, se tem perspectiva de crescimento, se o PIB tem alguma perspectiva de crescimento e como está se dando esse crescimento do país, tá? E principalmente, e é o que a gente vai falar muito aqui nesse webinar, é a projeção de lucro crescente das empresas, tá? Não adianta a bolsa estar mostrando que está barato, que muitos ativos estão depreciados, sendo que a projeção do mercado para os lucros das empresas está em queda, tá? Então não adianta nada ter desconto nos ativos, sendo que a projeção do mercado, sendo que a expectativa do mercado para esses ativos, para essas empresas, seja de queda nos lucros, tá? Então é bem importante que a projeção de lucro das empresas esteja sempre sendo revisado para cima, o que mostra que tem um potencial crescimento dentro desse país, dentro dos ativos que compõem a bolsa brasileira, tá? Então a gente vai começar falando aqui do cenário macro, tá? Como que está o cenário macro no exterior e depois a gente começa a falar mais do cenário local, tá? Então, começando aqui pelos juros, tá? Então, o que tocou aqui, o que trouxe os movimentos do mercado, principalmente aqui em 2024, foi os juros altos ali de países desenvolvidos, tá? Então, a gente vê ali que Estados Unidos, zona do euro, Reino Unido, o Japão,
todos estavam mantendo ali e ainda mantém ainda os seus juros em patamares altos, tá? As taxas básicas de juros desses países se mantêm em um cenário altista ainda, mas já não há mais aumento de juros nesses países. Então está estacionado, mas ainda assim em patamares elevados, tá? E o primeiro país que iniciou o primeiro bloco, né, afinal ali a zona do euro, foi o primeiro país que começou a cortar os seus juros. Ele tomou a frente ali do Fed, tá? E iniciou os cortes de juros. A gente deve lembrar que logo no início do ano, o mercado estava precificando que o Fed, o Banco Central americano, iria cortar em 6 vezes os juros no ano de 2024, tá? E essa narrativa foi se dissipando ao longo de 2024, conforme a inflação dos Estados Unidos ali permanecia mais persistente, tá? Então, enquanto a inflação estava persistente ali, essas narrativas de que o juro seria cortado já no primeiro semestre de 2024 nos Estados Unidos acabou caindo por terra, tá? E hoje o mercado precifica que eles só devem começar a cortar juros, e a gente vem vendo essas apostas crescendo cada vez mais ali em setembro e em dezembro, tá? Então, a grande maioria das apostas do mercado é para um corte de juros nos Estados Unidos em setembro, de 0,25 e em 0,25 de novo ali em dezembro, tá? E é muito importante que a zona do euro tenha começado o início de corte de juros, porque isso reforçou cada vez mais que o Fed deve começar a cortar juros nos Estados Unidos também nesse ano, tá? Outro país que iniciou o corte de juros e não está nesse gráfico aí, mas faz parte do G7, né, os 7 países mais ricos, é o Canadá. Então, o Canadá, logo após a zona do euro, também iniciou o corte de juros, tá? Então, a gente já está com um viés de que os Estados Unidos devem começar a cortar juros, mas somente ali mais para o final do ano, né? Então, em setembro. E aí sim aqui no Brasil a gente pode ver um vislumbre de talvez uma nova queda da Selic a partir do corte de juros dos Estados Unidos, mas foi muito importante que a zona do euro tenha iniciado esse movimento, tornando o cenário macro em relação aos juros mais favorável a países emergentes, tá? Outro ponto que a gente precisa prestar atenção, e é o que vinha impedindo o Fed de cortar os juros, é a inflação americana, tá? Então a gente vê que a inflação nos Estados Unidos, apesar de estar persistente, conforme o Fed vem falando desde 2023, a gente viu que ela iniciou uma grande trajetória de queda ali a partir do meio de 2022, tá? Então ali ela saiu de um ciclo de alta ali de 9% no acumulado dos últimos 12 meses, tá? E veio caindo e estacionou nessa faixa de 3,2, 3,3% a inflação anual nos Estados Unidos, tá? Então ela até voltou a dar alguma aceleração no início de 2024, que foi o que impediu o Fed de cortar os juros já no primeiro semestre desse ano, mas ela já voltou a arrefecer nos dois últimos meses que a gente viu dos dados, tá? E é bem provável que nesse mês de junho, quando for anunciado o CPI americano, a gente vai ver mais uma queda na inflação deles, tá? E outro indicador bem importante que o Fed acompanha muito de perto é o PCI, que basicamente é o indicador de gastos pessoais, tá? O gasto da população. Isso daí mede muito o comportamento do consumidor americano. E o Fed tem com esse indicador, como preferido para verificar qual o rumo da inflação americana. Ele às vezes tem até um peso maior do que o dado oficial de inflação dos Estados Unidos, tá? Então, o mercado, quando tem o PCI, que saiu nessa semana, na semana passada, desculpa, é um dado muito importante para o mercado, e isso daí indica que a inflação deve seguir o mesmo caminho, e a gente já vê o PCI voltando a desacelerar, tá? E isso daí reforçou também um corte de juros nos Estados Unidos para o fim do ano. Então, um dado bem importante ali que corrobora com um cenário mais benéfico no exterior
para os países emergentes, tá? E para concluir o assunto de inflação, e aí a gente vê que a inflação no mundo está favorável, tá? Então a gente não está mais em um cenário inflacionário como a gente viu ali depois do Covid. A gente vê que no gráfico da esquerda, tanto os países desenvolvidos, e ali entra na conta Estados Unidos, França, Alemanha, a gente vê que a partir de novembro de 2022, a trajetória da inflação dos países desenvolvidos é de queda. Isso daí reforça cada vez mais que esses países devem começar a seguir ali o bloco europeu, a zona do euro, e começar também a cortar juros, assim como os Estados Unidos devem começar a cortar juros lá no, por final do ano, tá? E a gente vê no gráfico da direita que também a trajetória de queda ali da inflação de países emergentes, tá? Então, tirando ali da conta Rússia, que tem ali os problemas envolvidos na guerra com a Ucrânia, tá? E a Turquia com problemas ali em relação à sua política monetária, tá? Que tem diversos problemas dentro do país em relação a essa política, que estão com um cenário inflacionário maior e em tendência ascendente. A gente vê que o restante dos países ainda não apresentam trajetória de queda na inflação, favorecendo cada vez mais o corte de juros da taxa básica de juros desses países, favorecendo ali o cenário para a bolsa, tá? Então é muito importante a gente estar acompanhando os próximos dados de inflação. Essa inflação aí deve se permanecer comportada ao longo de 2024. A gente não vê um cenário para que a inflação volte a subir forte, como a gente viu ali quando atingiu acima de 10%, por exemplo, aqui no Brasil. A gente acredita que ela deve ficar rodando ali entre 3% e 4,5%, que é o teto da meta de inflação do Banco Central, tá? Lembrando que foi alterada a meta de inflação para a meta contínua. O que significa isso? Que hoje no Brasil a gente está mais alinhado com as práticas de países desenvolvidos, principalmente em relação à meta de inflação. A nossa meta de inflação não vai ser mais anual. Então não vai existir uma meta de inflação para 2025, uma meta de inflação para 2026. A meta foi definida em 3% e será contínua, ou seja, a gente vai medir a inflação nos últimos 12 meses. Então, o Banco Central vai ter um pouco mais de flexibilidade para trabalhar o atingimento dessa meta. Então, ele não precisa, por exemplo, ao chegar próximo do fim do ano, se a inflação não estiver dentro da meta, ele não vai ser obrigado a ter que subir os juros na marra para tentar conter a inflação para bater a meta. Não, ele tem esse espaço aí dos 12 meses anteriores para conseguir trabalhando e buscando essa meta de 3%, obviamente dentro da banda dele de 4,5% no teto, tá? E aqui a foto do PIB do Brasil, né? Então a gente tem o PIB já fechado ali de 2023. Foi um crescimento acima do que o mercado esperava, tá? O mercado esperava ali um crescimento em torno de 1,7 a 2% e veio um crescimento de 2,9% lá em 2023. Então foi um bom indicador para o Brasil, tá? E para esse ano, a gente também está com uma expectativa alta ali para o nosso PIB. A mediana ali fica em torno de 2,3 e variando entre 2 e 2,5% para o crescimento do PIB do Brasil no ano de 2024. Então, isso daí indica que o país, mesmo com todos esses ruídos que a gente vem vendo nos noticiários nos últimos tempos, ele ainda está apresentando crescimento e muito por conta do crescimento de lucro das empresas que elas vêm entregando até levemente acima do esperado pelo mercado, tá? Então, o cenário econômico no Brasil ainda está contratando crescimento. A gente não está com perspectiva de déficit no PIB, né? Então, a gente está com uma perspectiva boa de crescimento no PIB, não aquele crescimento que a gente chegou a ver no boom das commodities, né? Então, como ali no comecinho de 2010, quando bateu 7,5%, ou ali em 2006 com 4% e 4,8% ali no início de 2021, pós-pandemia, mas ainda assim é um crescimento ali
contratado é muito bom para um país emergente, como o Brasil, um país continental. Então, é um crescimento bem robusto ali e ajuda também a ter um cenário macro mais favorável para a bolsa. Isso daí acaba chamando a atenção, principalmente do investidor estrangeiro que procura países que têm potencial de crescimento para estar investindo, tá? E aqui, outro cenário favorável, então vocês já devem ter visto muito esses gráficos aí em outras lives que vocês possam estar vendo por aí, ou alguns relatórios, que é basicamente uma comparação do Ibovespa, da performance do Ibovespa e a Selic, a trajetória da nossa taxa básica de juros, tá? Então a gente percebe ali que a linha em laranja, a Selic, quando ela está em queda, o Ibovespa tende a subir, ou seja, o investidor passa a tomar mais risco quando vê que a taxa básica de juros está em queda, porque ele precisa realmente tomar mais risco para conseguir uma rentabilidade boa para o seu patrimônio. Da mesma forma de quando a Selic inicia um ciclo de alta, o Ibovespa passa a cair, ou seja, a preferência do investidor por ativos com menos risco, né, e com uma remuneração melhor não justifica tomar risco em bolsa, tá? Então, toda vez que a Selic inicia um ciclo de alta, o Ibovespa cai. E hoje a gente vê que a gente começou o ciclo de queda da Selic no ano passado, no finalzinho do ano, tá? E esse ciclo deve se manter, apesar da gente ver uma pausa agora na Selic, tá? Mas a gente acredita que assim que o Fed começar a cortar os juros, ali em setembro, que é o nosso cenário base, a Selic deve voltar a cair, e aí a gente espera que ela possa cair para abaixo dos 10%, tá? Hoje, no cenário atual, o mercado está precificando uma Selic terminal ali em 2024 em 10,5%, mas ainda não está contando com o cenário de que o Fed pode estar cortando os juros, mas com o último dado do PCE na quinta-feira passada, dos gastos do consumidor americano apresentando nova queda, essas projeções devem começar a ser revistas para o mês aqui de julho, e isso daí deve ser alterado ali a Selic terminal para 2024. Então a gente ainda vê um ciclo de queda da Selic, pelo menos até os meados de primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2025, tá? Então, é mais um indício favorável para o nosso Ibovespa ali, para os ativos de risco, não só ações, mas outros tipos de ativos também, tá? E aqui a performance do Ibovespa em dólar, tá? A gente gosta muito de ver como que tá a performance do Ibovespa em dólar, até porque o estrangeiro olha o Ibovespa em dólar, tá? Ele não olha em real. Então, para saber se a bolsa brasileira está atrativa ou não, o estrangeiro sempre vai olhar para o Ibovespa em dólar para saber se vale a pena tomar o risco ou não. Então, nesse gráfico da direita, o Brasil ali, o Ibovespa em vermelho, foi uma das piores bolsas ali, né, do mundo, ficando bem abaixo do S&P, que foi puxado basicamente por ações de tecnologia, né, como Nvidia, o Google, Microsoft, muito por conta dessa onda de inteligência artificial, que é um é um segmento ali disruptivo, né? Então isso daí acabou impactando positivamente nos resultados dessas empresas, tá? Então acabou tendo a melhor performance do ano até o final aqui do semestre, o S&P ali performando próximo de 15%, e ali os MSCI emergentes, que são as bolsas de outros países emergentes, né? A gente vê ali que também teve uma performance positiva, mas o Brasil ali acabou ficando para trás. E muito por conta do quê? Basicamente por conta de ruídos políticos, tá? Então, o governo atual, com esse embate ali com o Banco Central do Brasil e com uma maior percepção de deterioração do cenário fiscal, acabou deixando nossa bolsa para trás em relação aos seus pares, tá? Então, ali acabou abrindo uma oportunidade de desconto nas empresas atuais do Ibovespa, tá?
E eu digo isso por quê? Porque esses ruídos políticos e toda essa performance do Ibovespa que a gente está vendo, essa performance negativa no ano do Ibovespa, em dólar principalmente, não está conversando com o que as empresas vêm entregando de resultado, tá? Bem diferente ali de 2015, as empresas estão entregando lucro, falando das empresas listadas, claro, do Ibovespa, elas vêm entregando lucro, elas vêm entregando crescimento nesses lucros, tá? E mais importante, a revisão dos lucros dela, as projeções do mercado, está revisando para cima o lucro dessas empresas. Então, basicamente, toda essa performance negativa que o Ibovespa teve ao longo do ano de 2024 foi muito por conta de ruídos políticos. O governo não adotando medidas para contenção de gastos, né? Então, essa política de somente arrecadação e não ter uma contrapartida em relação a corte de gastos acabou resvalando ali nos ativos de risco. E aí vocês podem ter visto ali o dólar, por exemplo, em forte alta, né? Chegou a bater hoje 5,70 o dólar, apesar de ter fechado abaixo disso. Mas tudo isso acaba causando estresse no mercado, isso daí acaba também prejudicando tanto fundos de ações quanto fundo multimercados que tem posições em ações. Porque quando o Ibovespa começa a ter essas quedas e o estrangeiro começa a ver que está tendo muito ruído político dentro do país e que o governo não está se mexendo para tentar conter os gastos e melhorar o cenário fiscal do país, isso acaba afugentando o investidor e o investidor estrangeiro sai, o investidor local também acaba saindo. Os fundos também precisam vender suas posições forçadamente para pagar esses resgates de fundos. Isso daí acabou virando uma bola de neve no Ibovespa e acabou trazendo essa performance negativa que a gente viu até o final desse semestre, tá? E outro dado que teve uma certa relevância, mas acabou melhorando, né, ao longo dos últimos dias, foi a decisão dividida do Copom no mês retrasado ali, né, de que ele teve aquela divisão de que alguns membros queriam um corte de 0,5% e outros membros aí mais do time do Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, optando por um corte de 0,25, acabou também causando um forte estresse no mercado, porque o mercado começou a precificar que o novo comandante do Banco Central, que vai ser um indicado do governo, e o mais cotado para isso é o Galípolo, que já está fazendo parte do Comitê de Política Monetária, de que ele seria mais leniente com a inflação, de que assim que ele assumisse, ele ia cortar os juros na marra e não ia se preocupar tanto com o cenário inflacionário. E esse risco foi sendo dissipado ao longo do mês de junho, porque o discurso do Galípolo, que é o mais cotado para assumir o comando do Banco Central, acabou vindo em linha com o que o Campos Neto pensa, com o que o Campos Neto vem falando sobre a deterioração fiscal, de que não tem muito espaço para cortar a Selic agora. Então, eles, na última decisão, que foi uma decisão por manutenção da taxa básica de juros, acabou vindo uma decisão unânime, e isso o mercado viu com bons olhos, tá? Então, isso daí acabou sendo esse risco de uma divisão dentro do Copom até o final do mandato do Campos Neto, que é em dezembro, acabou sendo dissipado ali e ajudou a acalmar principalmente ali o Ibovespa, tá? E aqui como que está o Ibovespa hoje em termos de preço, tá? Esse daí, o gráfico da esquerda é o preço do Ibovespa, o preço dividido pelo lucro projetado pelo mercado, tá? Então a gente vê que a média do Ibovespa, aquele tracejado ali do meio entre os outros dois, fica em torno de 11 vezes esse preço-lucro. A gente já está sendo cotado ali a 7,5, 7,3 vezes preço-lucro, tá? Só que esse é um indicador isolado. A gente não pode somente ver esse indicador
e toda vez que ele ficar abaixo da média histórica, toda vez que ele atingir até um desvio para baixo ali, indicando que a bolsa está muito barata, a gente não pode tomar uma decisão de investir em bolsa apenas olhando para esse indicador, tá? Por que que acontece isso? Lá em 2015 também, as empresas estavam sendo é, cotadas a um preço bem descontado. Então, assim, em 2014, 2015, nós estávamos vivendo um período de recessão, onde as empresas estavam entregando lucros mais baixos, a projeção de lucro das empresas estavam sendo revisados para baixo, mas ali o indicador indicava que elas estavam muito baratas, mas você não pode entrar só por conta dele. O que que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar se a projeção de lucro dessas empresas está em uma curva ascendente, se o mercado está revisando os lucros para cima ou os lucros para baixo. E a gente percebe ali no gráfico da direita que a projeção de lucro por ação no Ibovespa, o consenso do mercado, está em uma curva ascendente. Então, diferentemente do que a gente viveu ali naquele período de recessão do governo Dilma, que os lucros estavam é, decrescentes e as empresas estavam pedindo recuperação judicial, estavam tendo dificuldades para conseguir entregar resultado aos acionistas, não é o que a gente vê no cenário de hoje, tá? No cenário de hoje a gente vê um preço-lucro do Ibovespa projetado muito abaixo da média histórica e ao mesmo tempo a gente vê ali um preço-lucro, lucro por ação do Ibovespa sendo revisado para cima, ou seja, o mercado está acreditando que esses lucros que as empresas estão entregando crescentes devem se manter pelos próximos 12 meses, e isso daí corrobora a nossa tese de que a bolsa realmente está barata, a bolsa está com ativos descontados, e isso vale o risco para tomar Ibovespa hoje, tá? Então, preço-lucro projetado abaixo das médias históricas, com uma estimativa de lucro por ação em alta, é um bom sinal ali para alocar no cenário de Bolsa Brasil, tá? No momento atual. E aqui um comparativo, né? A gente fez um comparativo da projeção de lucro das empresas e a performance do Ibovespa. Então ali a gente vê o lucro por ação em azul e o Ibovespa em verde. Então a gente pode ver que quando o lucro por ação de escola, de onde está o Ibovespa, quem tende a buscar essa diferença é o próprio Ibovespa. Então, o que a gente tem que memorizar quando a gente pensa em entrar em bolsa é cotação segue lucro. Então, a cotação do mercado de ações vai seguir o lucro que a empresa está entregando. Então, quando a empresa está entregando lucros decrescentes, o Ibovespa ele vai seguir para baixo. Se a projeção de lucro das empresas é para cima, o Ibovespa ele tende a buscar e seguir em alta para buscar essa diferença, tá? Então a gente percebe que em um período muito específico ali, por exemplo, em julho de 2023, o lucro por ação estava em baixa, né? Então, e o Ibovespa estava em alta ali. O Ibovespa estava sendo cotado acima de 120 mil pontos. O que que aconteceu de julho de 2023 até setembro de 2023? O Ibovespa ele veio corrigindo essa distorção, ou seja, se a projeção de lucro das empresas está para baixo e o Ibovespa está para cima, opa, o Ibovespa já está caro nesses níveis. Eu preciso reajustar, reprecificar esses ativos, que foi o que aconteceu até setembro de 2023. E o que aconteceu depois disso? A gente viu que o mercado começou a revisar a projeção de lucro dessas empresas e o Ibovespa seguiu essa revisão, seguiu ali até aproximadamente 135 mil pontos, tá? E hoje a gente viu novamente um descolamento dessa correlação. A gente percebe ali que a projeção de lucro das empresas está em franca tendência de alta, só que o Ibovespa ainda não acompanhou essa revisão. Então, isso dá a entender que o Ibovespa, nos níveis atuais, tende a buscar essa diferença como aconteceu ali no passado, tá? Então, é outro indicador bem importante para a gente
estar alocando em Bolsa Brasil. Outro indicador importante, tá? Aí é quem está mais acostumado, principalmente em análise técnica no Ibovespa. Esse indicador a gente gosta muito de olhar porque é um indicador que apresenta quantos ativos estão em tendência de alta no Ibovespa, que geralmente são ativos que estão acima da média móvel de 200 períodos, tá? Então a gente percebe que quando esse indicador está em alta, ou seja, quando tem muitas ações acima dessa média móvel de 200 períodos, que é ali aquele campo, aquela linha verde lá em cima, ele indica que o Ibovespa já está em um nível elevado, em um nível de precificação muito caro, tá? Então é um indicador para a gente que o Ibovespa pode estar em topo. E da mesma forma, quando ele está em baixa, naquelas linhas vermelhas ali, ele indica que tem muito pouco ativo acima dessa média de 200 períodos. A grande maioria dos ativos está abaixo dessa média, então, ele indica um nível de sobrevenda no Ibovespa. Ele indica que o Ibovespa está barato nesse momento para comprar. E é o que a gente vê ali no final do gráfico, onde que o Ibovespa, onde que esses ativos se encontram no momento. Então, eles estão em baixa. E foi exatamente quando o Ibovespa marcou fundo em outras vezes, né? Então, a gente vê ali em julho de 2022, quando o Ibovespa marcou fundo e voltou a subir. A mesma coisa ali no final de 2022, quando o Ibovespa voltou a cair e subiu no início do ano. E ali também em maio de 2023, quando o Ibovespa marcou novamente fundo e voltou a subir também, tá? Então, hoje a gente se encontra novamente nesses patamares baixos, indicando que o Ibovespa está em níveis atrativos para se expor, tá? E aqui um pouquinho de psicologia dos mercados, tá? Para entender qual o momento que estamos aqui no nosso mercado. Esse é o pêndulo da psicologia dos investidores, que é como Howard Marks, um gestor americano, olha o mercado. Vocês já devem ter visto alguns livros deles, tá? É, o mais importante para o investidor e dominando o ciclo do mercado, que é de onde a gente tirou esse slide, tá? Então, na visão dele, como que funciona o mercado? Ele entende o mercado como um pêndulo. O pêndulo muitas vezes está muito para o sinal pessimista e às vezes está muito para o sinal otimista e tem aquele meio termo. Para quem investe em bolsa, onde que é o melhor momento para a gente estar investido? Quando o nível de pessimismo do mercado está alto, que é o que a gente vê hoje em relação ao Ibovespa. Então a gente já viu que o Ibovespa foi a pior bolsa do mundo nesse primeiro semestre, tanto em reais quanto em dólar, tá? Então a gente já vê um grande nível de pessimismo em relação ao Ibovespa nesse sentido. A gente vê que, apesar da projeção de lucro por ação das empresas estarem em franca tendência de alta, a gente vê também que o Ibovespa não acompanhou essa revisão. Então, mais um sinal de que o pessimismo está exacerbado dentro do Ibovespa. E, pelo último indicador que a gente viu, quantos ativos do Ibovespa estão acima da média de 200? A gente já vê que praticamente nenhum ativo está abaixo da média de 200, ou seja, todos os ativos caíram ao longo de 2024 e estão em níveis extremamente descontados, o que indica também mais um nível de pessimismo muito forte no nosso mercado. Então, a gente se encontra desse lado esquerdo do pêndulo, onde o medo, o pessimismo, a aversão a risco, a dúvida em relação para onde o mercado vai, está em níveis altíssimos, tá? Então, é o melhor momento para a gente estar investindo em ativos de risco, em bolsa, em ações, e esse é o melhor momento que o investidor deve estar investindo. Para quem está subalocado, ou seja, para quem está com o nível de bolsa dentro do seu patrimônio em níveis menores do que se deseja, seria o momento de aumentar a posição, e para quem não tem bolsa, para quem
optou por zerar a bolsa no passado e pensa em voltar, hoje está sendo o melhor momento para voltar a alocar em Bolsa Brasil, tá? Então a gente está no melhor momento desse pêndulo aí da psicologia dos investidores. A gente está no nível de pessimismo muito alto no nosso mercado que não está conversando com o que as empresas vêm entregando e que o mercado vem projetando de resultado dessas empresas, tá? E aqui é uma pesquisa da XP que ela faz com assessores, tá? É uma pesquisa que a gente olha todo mês, porque isso daí nos dá um norte de como que tá o sentimento do mercado em geral, tá? Apesar de ser uma pesquisa somente dentro da XP, a XP tem um grande número de escritórios e um grande número de assessores, e essa pesquisa procura entender com o assessor o que que ele vem percebendo dos clientes que ele atende, tá? Então, essa pesquisa, basicamente, o que que ela procura dizer para a gente? E o que que os assessores estão dizendo para a gente? Se os seus clientes, no momento atual, eles planejam diminuir a alocação em renda variável, eles não pretendem alterar seus investimentos em renda variável, ou seja, eles preferem manter do jeito que está e não mexer, ou se eles planejam aumentar a alocação em renda variável. Então a gente vê ali, por exemplo, lá de janeiro de 2023 até mais ou menos ali o finalzinho de maio de 2023, que o nível de planejam diminuir a alocação em renda variável estava nos seus maiores níveis, rodando ali entre 20 e 30%. E o segmento ali de que planejavam aumentar os seus investimentos em renda variável também estavam nas suas mínimas, né? Então, rodando ali entre 15 e 20%, tendo atingido o menor nível em maio, com apenas 9% das intenções de aumentar os seus investimentos em renda variável e 33% ali planejando reduzir os níveis de renda variável. E para quem lembra como estava o Ibovespa ali, nesse período no ano passado, o Ibovespa estava vindo em queda, tendo em maio atingido ali entre abril e maio, atingido o seu fundo, né? Então, ou seja, as pessoas quando viu que o Ibovespa tinha caído muito, ali que elas pensaram em reduzir sua exposição, que era justamente onde o Ibovespa, tanto na projeção de lucro das empresas, quanto o sinal que o Ibovespa estava dando naquele momento, estavam novamente descolados, que é o que a gente viu nos gráficos anteriores, tá? Então, quando o Ibovespa estava lá nas mínimas, as pessoas aceleraram para diminuir a sua exposição em renda variável. E o que acabou acontecendo? Um rally de alta do Ibovespa de maio até ali mais ou menos setembro de 2023. Ou seja, quem diminuiu bolsa ali em abril e maio acabou perdendo toda a alta do mercado. E o que aconteceu depois que o Ibovespa acabou subindo bastante, as pessoas ali entre agosto e setembro optaram por aumentar a sua exposição em renda variável, ou seja, depois que o Ibovespa subiu tudo, aí é que eles pensaram em aumentar. E o que aconteceu novamente? Novamente uma queda do Ibovespa, com o Ibovespa marcando o topo, e a gente consegue ilustrar isso um pouco melhor nesse slide que a gente fez em relação, comparando a performance do Ibovespa com as intenções de diminuir a alocação em ações com base nessa pesquisa da XP. Então a gente vê ali a linha em azul sendo as intenções de diminuir a alocação em ações e o Ibovespa ali na linha laranja. Então a gente percebe lá que em março e até maio ali a intenção dos investidores era alta em diminuir a alocação em renda variável e o Ibovespa marcou fundo ali mais ou menos entre março e maio e passou a subir. Quando chegou ali em julho, mais ou menos, quando as pessoas não queriam mais diminuir a alocação em bolsa, ao contrário, elas pensavam em aumentar a sua alocação em bolsa, novamente o Ibovespa fez topo e voltou a corrigir. E aí foi sendo sucessivamente
essa inversão de valores, que a gente pode chamar isso, tá? Então, quando o Ibovespa está nas mínimas, a grande maioria das pessoas pensam em diminuir a alocação. Quando ele está lá no topo, elas pensam em aumentar a sua exposição em bolsa, e esse ciclo vem se repetindo ao longo dos anos. Então, por isso que a gente gosta muito de olhar essa pesquisa para a gente ter um termômetro se está no momento ou não de aumentar nossa exposição em renda variável. E no momento atual, com as pessoas aumentando as intenções de diminuir a alocação em renda variável, e o Ibovespa descolado do que o mercado projeta de lucro para as ações, a gente vê que a gente novamente está em um momento favorável e estamos indo ali contra a massa, ou seja, contra as pessoas que normalmente marcam fundo e topo do Ibovespa, tá? E aqui é fluxo estrangeiro, tá? É outro dado que a gente acompanha de perto. Então, o estrangeiro basicamente é quem manda na nossa bolsa. Sem o fluxo estrangeiro, nossa bolsa tem um volume muito abaixo do negociado. Então, é o estrangeiro que acaba deslocando o preço no nosso mercado, tá? Então, se o estrangeiro está pessimista com nossa bolsa, a nossa bolsa tende a não andar, tá? E nesse ano, vocês devem estar vendo muitas notícias falando: olha, o estrangeiro saiu ou está saindo da Bolsa Brasileira, tá? Então, a gente acompanha esse fluxo mensal e a gente também acompanha ele diariamente, tá? Então, a gente vê que o investidor estrangeiro, ao longo de 2024, tanto na parte de cash, que é o que a gente chama o mercado à vista, né? Que é ele comprar e vender ações diretamente no mercado, quanto no mercado futuro, que aí é por meio de derivativos que ele utiliza essa exposição, ele acumula uma saída ali em torno de 48 bilhões de reais da Bolsa Brasileira em 2024, tá? Nossa, André, então se o estrangeiro saiu, eu também eu não quero alocar em bolsa agora. Se ele está saindo, se ele já saiu de tudo isso, por que que eu alocaria em bolsa agora? Além de tudo que a gente falou ali atrás, né? Projeções de lucros ascendentes, é, pesquisa de assessores indicando um nível de pessimismo muito alto entre as pessoas e elas querendo diminuir agora. Ou seja, depois de ter caído tudo isso, o Ibovespa, elas pensam agora em diminuir exposição em bolsa. E o estrangeiro ali, com esse acumulado de 48 bi de saída do mercado brasileiro, por que eu alocaria se o estrangeiro não está vindo para o Brasil? E aí é muito importante olhar esse número na vírgula, e é por isso que a gente olha diariamente esse fluxo do estrangeiro. Nesse slide é o mês de junho, tá? De como que o estrangeiro se comportou na nossa bolsa. Então a gente vê que do dia 3 de junho até mais ou menos ali o dia 14, ele vinha acumulando uma saída forte da nossa bolsa, seguindo todo aquele fluxo negativo que ele vinha desde janeiro de 2024, em termos de venda na nossa bolsa. Só que o que a gente notou? A partir do dia 17 de junho, houve uma mudança de comportamento do investidor estrangeiro. E vocês vão conseguir perceber isso para quem olhar o gráfico do Ibovespa, até ali o meio de junho, que é o dia 14, onde ele estava mantendo o fluxo de venda do Ibovespa, o Ibovespa chegou a bater abaixo de 120 mil pontos. Ou seja, o Ibovespa estava atingindo o menor nível ali no ano de 2024, com o estrangeiro continuando aquele fluxo vendedor. Só que a partir do dia 17/6, ele voltou a comprar bolsa brasileira, tanto no mercado à vista, ou seja, comprando efetivamente ações, quanto no mercado futuro. Ou seja, do dia 17/6 até o final do mês, que foi o dia 28, que a gente conseguiu os dados hoje, do dia 28 de junho, ele acumulou uma entrada na nossa bolsa de quase 6 bi. Ou seja, o estrangeiro passou a voltar a investir na nossa bolsa. Isso daí conversa muito com o que a gente veio falando de ativos brasileiros
extremamente depreciados. E a gente não está falando de empresas ruins, tá? A gente está falando de empresas líderes nos seus setores, empresas já consolidadas, nos seus setores. Então, o estrangeiro ele vê que está tendo muito ruído político aqui no Brasil, ele vê um cenário fiscal piorando, né? Só que ele já começou a colocar que isso tudo já está no preço. Ou seja, ele não vê muito mais piora do que já foi precificado nos ativos brasileiros. E aí ele começa a olhar outras coisas. Ele começa a olhar se a gente tem perspectiva de crescimento no PIB, ele começa a olhar se as empresas estão entregando resultados e se esses resultados têm uma projeção crescente de entrega na linha de lucro das empresas, e ele vê que o mercado inteiro está muito pessimista, ou seja, a bolsa brasileira, para ele, está muito barata em dólar. Imagina um estrangeiro que está vendo um dólar a 5,70 aqui e olha empresas extremamente descontadas dentro do Ibovespa. É o melhor momento para ele conseguir entrar no Ibovespa. E isso coincide também com a escalada que a gente teve no dólar em junho, tá? Então, a partir do dia 14 de junho, salvo engano, o dólar estava sendo cotado ali próximo de 5,45. O estrangeiro já virou a chave, falou: opa, o dólar saiu de R$ 5 para 5,45 e eu estou vendo essas empresas aqui, fortes geradoras de caixa, líderes nos seus segmentos, extremamente descontadas. Eu acho que vale eu tomar esse risco aqui. Eu acredito que todo esse cenário que vem se desenhando dentro do país, de um cenário fiscal mais desafiador, uma pausa ali na Selic, esses ruídos políticos que não estão refletindo negativamente na bolsa, mas não necessariamente essa performance na bolsa está conversando com o que as empresas vêm entregando de resultado, eu acho que vale tomar esse risco. E aí ele virou a chave a partir do dia 17 de junho e voltou a alocar em bolsa, injetando ali próximo de 6 bilhões de reais na nossa bolsa, levando novamente a nossa bolsa para cima dos 120 mil pontos, chegando já próximo ali dos 124 mil, 125 mil pontos, tá? Então, um dado bem importante que a gente olha na vírgula para entender como que está o fluxo para a nossa bolsa e a gente já vê o estrangeiro voltando para a nossa bolsa, ou seja, na nossa cabeça, o que ele tinha para vender, ele já vendeu, e é muito provável que, com o dólar nesses níveis atuais, ele vai continuar comprando nossa bolsa. E vocês podem perceber que nos últimos pregões, o que que a gente percebeu? Bolsa em alta, dólar em alta. Ou seja, o dólar, que geralmente é um ativo que precifica estresse no mercado, ou seja, ele sobe quando que sobe quando o investidor se sente um pouco inseguro em relação ao mercado e usa o dólar como proteção. Em tese, era para a nossa bolsa estar caindo também, e a gente não está vendo isso acontecendo, pelo menos nos últimos 15 dias. A gente está vendo dólar subindo, bolsa subindo, e isso muito tem a ver com esse fluxo de estrangeiro voltando para a nossa bolsa, tá? Então, dito isso, muita gente também fala que não vale investir em bolsa porque bolsa geralmente perde para o CDI, tá? E a gente tem um pouco somos um pouco céticos em relação a essa afirmação, porque basicamente é a pessoa comparando uma cesta de ações enorme, que é o Ibovespa, e não necessariamente todas as empresas do Ibovespa são boas, tá? Então, o que que a gente fez aqui? A gente fez uma comparação das ações e a gente nem inventou moda, tá? A gente poderia ter colocado outras ações ali que performaram muito melhor do que essas ações que a gente colocou nesse quadro, mas a gente conseguiu ali comparar as grandes empresas brasileiras, tá? Em relação ao CDI, uma comparação desde 96. Então a gente vê que a Vale performou muito bem, a Petrobras performou muito bem, Itaú também, Suzano, e a única que não performou tão bem foi o Banco do Brasil em relação ao CDI. Mas se a gente tivesse montado uma cesta de ações com as grandes empresas brasileiras, que são basicamente líderes nos seus setores, a gente teria tido uma performance muito acima do CDI. E, de novo, tem outras empresas que performaram muito além disso daí, e é por isso que é importante a gente ter um trabalho de seleção de ativos de acordo com o cenário macro,
que é basicamente o que a nossa mesa aqui da Sete, a mesa que eu toco, faz com os nossos clientes que operam dentro da mesa, tá? Então a gente procura selecionar ativos que estão em um bom momento de alocação para se posicionar em relação ao cenário macro, tá? Então, a única comparação que a gente quis fazer com esse gráfico é que, não, a bolsa nem sempre perde para o CDI. Para quem quer uma gestão passiva, que seria aplicar basicamente num ETF do Ibovespa, ele vai perder para o CDI, obviamente. Porque o Ibovespa ele melhorou muito ao longo dos anos a sua composição, mas ainda tem muitas empresas ali ruins dentro do índice, tá? Então, essa afirmação de que não vou investir em ações porque ações sempre perde para o CDI, não é verdadeira, tá? A gente vê que se você tiver uma seleção minimamente um pouquinho mais de exigência, né, em relação às empresas que você vai estar alocando no seu portfólio, você consegue bater sim o CDI, mas de novo, existem ciclos. Então, tem ciclos que a gente tem que estar menos alocado em bolsa, que são ciclos com principalmente juros altos, né? E tem ciclos que a gente tem que aumentar a exposição em bolsa, que é o ciclo que a gente está vivendo agora. Um cenário de juros em queda, projeção de crescimento do PIB, projeção de crescimento no lucro das empresas, um forte pessimismo do investidor, notícias negativas pipocando todo dia sobre o Ibovespa, a gente está no melhor cenário para se expor à bolsa, tá? E aqui um outro exemplo dessas mesmas ações contra o Ibovespa, e aí por isso que a gente fala que tem que ter um certo nível de exigência em relação às empresas que você vai estar alocando no seu portfólio. Então, essas mesmas empresas, tirando ali o Banco do Brasil, que ficou muito próximo do Ibovespa ao longo desses anos, as outras empresas conseguiram uma performance e bateu o Ibovespa com muita folga, tá? Então, a gente vê ali que se a gente tiver um cenário ideal para estar alocando em bolsa e a gente não precisa inventar tanta moda para alocar, mas alocando em boas empresas ali que a gente conhece, entende os seus balanços, entende o momento delas, a gente vê que a gente consegue sim bater com folga o mercado. Não tem por que ter esse medo todo de não vou alocar em ações porque ele sempre perde para o CDI. Não é uma afirmação verdadeira e a gente vê que a gente também consegue bater o Ibovespa se a gente tiver minimamente ali um nível de exigência em relação às ações que a gente vai estar alocando na carteira. E mais uma vez é um dos trabalhos que a gente faz aqui na mesa da Sete e a gente preparou esse conteúdo todo para vocês, para mostrar para vocês que a gente está em um momento muito favorável em bolsa para que vocês, nossos clientes, não entrem nessa narrativa de que agora é hora de sair em bolsa porque o cenário está catastrófico para o país. Gente, não é o que a gente está vendo agora, tá? Então, assim, para quem já tem bolsa e olhar para o seu patrimônio e estar em um nível muito subalocado em bolsa, que na nossa cabeça, abaixo de 10% do patrimônio, você já está subalocado em bolsa, vale você revisar esse pensamento e começar a pensar em aumentar exposição em bolsa, tá? E para quem não tem bolsa na carteira e pensa em entrar em bolsa ou nunca investiu, ou já investiu e não tem mais na carteira, mas pensa em voltar, mais uma vez, é o melhor momento para você estar entrando em bolsa. Ah, André, e quando que a gente tem que sair de bolsa? Quando os juros voltar a subir, ou quando a projeção de lucro das empresas começar a ser revisadas para baixo, ou quando o cenário econômico do Brasil apresentar que o PIB não vai crescer mais, que o PIB deve começar a performar negativamente, aí sim a gente pode começar a diminuir bolsa, porque é muito difícil para a gente também acertar timing de entrar em bolsa. O ideal é que a gente sempre esteja alocado em bolsa. Só que vai ter momentos que a gente precisa estar menos alocado e tem momentos que a gente precisa estar mais alocado. Então, quando chegou lá no Covid, depois ali em 2021, quando o Banco Central começou a subir os juros, ali era um momento talvez de diminuir exposição em bolsa, porque a taxa de juros ia começar a subir e a atratividade em ativos de risco seria menor.
E agora que a gente está em um em um início de ciclo de queda da Selic, com o país apresentando crescimento, com as empresas apresentando crescimento, é o momento que você tem para você conseguir se expor mais à bolsa, tá? Então, esse é o nosso recado. E aqui a gente tem até algumas referências no mercado que a gente gosta de acompanhar, tá? E o mercado também leve em consideração as opiniões desses gestores e empresários, algumas frases das últimas entrevistas e de últimos eventos que essas referências vieram a público falar sobre o mercado. Então, começando ali com o André Esteves, do BTG Pactual, estamos nos afogando em um copo d'água. O que que ele quis dizer com isso? A gente tem crescimento do PIB, a gente tem reservas internacionais beirando ali 400 bi de reservas, 400 bi de dólares, que é muito acima do que é o recomendado pelo FMI, por exemplo. Então a gente tem uma reserva de dólar gigantesca para usar como uma emergência em um cenário catastrófico. Então a gente está muito folgado com isso. A gente tem uma balança comercial beirando 80 bi, que a gente nunca teve uma balança comercial nesses níveis. 80 bi de dólares é muita coisa no ano para uma balança comercial. Tanto é que até a metade do ano vai sair ainda os dados de junho, mas a gente já acumula 40 bi de superávit ali na balança comercial. Então a gente deve bater com folga esses 80 bi que o mercado está projetando. E a gente tem ali ativos muito depreciados, ou seja, para ele, o cenário que o mercado desenhou da bolsa atualmente é um cenário de apocalipse que não está conversando com o que vem sendo entregue pelas empresas e o que vem sendo entregue em relação a crescimento de PIB pelo país, tá? Outra referência que é o Guilherme Axé, da gestora Esquadra. Apesar de tudo, acho que a bolsa está barata e com risco menor que em outros momentos agudos. Aqui ele se refere a 2015. Ele está vendo a bolsa nos mesmos níveis de 2015, quando a gente estava numa recessão absurda, depois do governo Dilma, e com as empresas entregando lucro, e com lucros crescentes, e com o mercado revisando esses lucros para cima. Então, para ele, a bolsa está muito barata e com um risco muito menor do que a gente via anos atrás, tá? E por último, Sandro Sobral, que é o tesoureiro do Santander. O Sandro Sobral, geralmente, ele às vezes solta alguns e-mails falando do cenário macro que ele vem desenhando para o Brasil, e às vezes a gente consegue alguns acessos a esses e-mails, e no último ele fala: acho que é uma boa assimetria entre as notícias ruins e as boas, com as últimas, ou seja, as boas notícias, pesando mais que as primeiras. E a gente tem como um próprio exemplo a Magazine Luiza, que é um ativo que a gente nem gosta, tá? Mas assim que ela anunciou a, a parceria com a AliExpress, a Magazine Luiza, que está tendo uma baita dificuldade em entregar resultados, subiu 10, 15% no dia, mesmo com um cenário péssimo para ela. O cenário que a Selic ainda está alta, um cenário que ela ainda não está entregando resultados, e está em dificuldades ali para conseguir rolar suas dívidas. O varejo em geral basicamente está assim, mas quando vem uma notícia minimamente boa para ela, o ativo acaba sendo refletido positivamente nas suas cotações de uma maneira muito forte. Ou seja, o mínimo de melhora que a gente vê no mercado hoje vai ser motivo para a bolsa andar muito, porque a grande parte dos agentes eles estão muito subalocados em bolsa. Fundos multimercados que sofreram muito resgate desde 2023 até 2024, fundos de ações que também sofreram resgate. Esses fundos estão extremamente subalocados e nem o estrangeiro está tão alocado em bolsa, ele está começando a voltar agora para a nossa bolsa. E só o pouquinho que ele colocou, que foi 6 bi, já foi motivo para levar a nossa bolsa de 120 mil pontos a 124 mil pontos em poucos dias, tá? Então a gente acredita que essas referências do mercado também estão vendo a mesma coisa que a gente está vendo, tá? E isso daí reforça cada vez mais a nossa tese de que a bolsa está em um bom momento. E para concluir, até abrir para perguntas para vocês, tá? Qual que é a nossa conclusão? Bolsa Brasil está extremamente descontada, com ativos
líderes em seus setores, empresas consolidadas extremamente descontadas e entregando bons resultados, bons lucros e com uma trajetória ascendente desses lucros. Tanto investidor estrangeiro quanto investidores institucionais locais estão subalocados em bolsa, então essa rotação de portfólio que teve na bolsa ao longo de 2024, de sair de bolsa e ir para renda fixa, a gente já acredita que já está 95% já concluído. Então, esses investidores devem começar a rodar novamente esse portfólio. Não necessariamente eles vão sair de renda fixa, mas eles vão começar a olhar para a bolsa porque está extremamente descontado e não está conversando com o que está acontecendo na economia real. Cenário de crescimento dos lucros das empresas é de alta, ou seja, as empresas estão com boas projeções de lucro e não é as empresas que estão falando que vão entregar, tá? É o mercado fazendo conta e o mercado, quando faz conta, dificilmente erra em relação à projeção de lucro das empresas, tá? Então, toda vez que a gente vê essas revisões para cima ou para baixo, a gente dá muito peso a elas na hora de fazer a alocação, tá? E, no fim, a gente acha que é o momento ideal para quem não tem bolsa alocar em bolsa e para quem tem bolsa, desde que você não esteja já super alocado em bolsa, ou seja, se você estiver acima de 25% já do patrimônio em bolsa, talvez ali a gente pode fazer um remanejamento do seu portfólio, sair de uma empresa que a gente acha que tem menos perspectiva para uma que está com mais perspectiva no cenário macro atual. E para você que está abaixo de 10% do patrimônio em bolsa, você tem que revisar esse patrimônio, essa alocação e aumentar essa exposição para aproveitar justamente esse bom momento. Não deixa a bolsa correr solta para depois você pensar em alocar, tá? É, fala com os nossos assessores, entre em contato conosco da mesa para a gente ver o que a gente pode estar alocando e para ver se o seu portfólio está condizente com o cenário que a gente desenhou aqui hoje, não só para a bolsa, mas também renda fixa, fundos, etc. E aí eu abro para pergunta para vocês. Vou até dar uma olhada aqui. Hum, vamos ver. Com tantas reservas cambiais, o Banco Central poderia intervir nesse câmbio? Poderia, mas falando um pouquinho do dólar, a gente não acredita que ele deveria estar atuando agora no dólar, tá? A gente viu que o movimento de junho do dólar não foi somente aqui no Brasil. Obviamente que esses ruídos políticos não ajudam a moeda brasileira, então esses ruídos políticos acabam impactando negativamente na performance do real, mas a gente vê que foi um movimento global ao longo de junho. Então, o dólar não subiu só contra o real, ele subiu contra todas as moedas. O único momento que a gente viu alguma disfuncionalidade do real com o dólar foi hoje, porque a gente viu que o investidor estrangeiro diminuiu bastante a sua mão com o vencimento do contrato de julho, que teve a liquidação ontem, tá? E a gente viu que mesmo com o dólar lá fora caindo contra moedas emergentes, o dólar aqui estava subindo, e aí sim a gente achou que foi um movimento mais especulativo ali, e aí acaba dando um sinal amarelo para o Banco Central intervir, mas eu não acredito que talvez ele vá intervir via leilão à vista, talvez ele use swap cambial para tentar intervir, mas não é o momento atual, tá? Qual a sua opinião sobre o setor elétrico neste patamar de preço? O mercado gosta muito do setor elétrico atualmente, tá? Então, são empresas fortes geradoras de caixa, com fluxo de caixa previsível. É, Então, sim, é um setor ali que o mercado vê com bons olhos, tá? Não é um setor que a gente acha que deve performar tão bem com o Ibovespa tão depreciado. A gente acredita que outros setores devem andar mais, mas é um setor que tem boas perspectivas, principalmente por conta das privatizações que teve recentemente, tá? Essa recente alta do dólar deve trazer inflação no curto prazo? Sim, é uma das preocupações do Banco Central, tá? O Banco Central ali, ele deve olhar
pro dólar e talvez até intervir se essa pressão altista do dólar continuar e se o dólar lá fora começar a arrefecer. Aí ele vai começar a pensar em intervenção, porque um dólar nesse patamar pode vir sim a impactar a inflação, principalmente na parte de commodities, né? As commodities, elas são, apesar de ter produção local, elas são cotadas em dólar, tá? Então o trigo, por exemplo, que é um elemento importante ali para farinha de trigo, ele bate forte na inflação, é um dos componentes do IPCA que pode vir a puxar para cima o preço do segmento de alimentos, tá? Para confirmar o percentual de patrimônio sugerido para alocação em bolsa seria 20%, certo? E como alocar em empresas de tecnologia lá fora? Olha, o percentual em bolsa de 20% é para perfis agressivos, tá? Acima de dez a 15% a gente acha que já é para o cenário atual que a gente traçou, é um percentual legal para ter em bolsa, tá? Nem muito agressivo, nem muito conservador. Acima de 20% já é um perfil para quem tem estômago para aguentar as variações do mercado, tá? Mas um percentual entre 10 e 15% para o cenário atual já é considerado uma alocação para um perfil moderado, tá? Acima de 20% ou 20% já é mais agressivo. É, já para alocar em empresas de tecnologia lá fora, a gente pode utilizar o canal das BDRs, né? Então, hoje já tem BDRs aqui que tem uma boa liquidez no nosso mercado. A gente tem ali, por exemplo, BDRs da Nvidia, da Apple, do Google. A gente consegue comprar ações dessas empresas sem necessariamente ter que abrir conta lá fora. A gente consegue comprar elas aqui na nossa bolsa aqui no Brasil, tá? Aí você pode falar com o seu assessor de como pode estar alocando, pegando o código delas e tudo mais. Bom, acho que é isso, sem mais perguntas. Mas aí eu deixo aí disponível o nosso canal, tá? Grande parte de vocês aí são nossos clientes, então quiser falar com a mesa, quiser marcar uma reunião com a mesa de renda variável para entender como que você está exposto à renda variável, conhecer também o trabalho da mesa, pode estar falando com a gente ou entra em contato diretamente com o seu assessor para estar marcando uma reunião conosco, tá? É, e para quem não é o nosso cliente, tem aí as nossas redes sociais aí, a Sete Capital. Pode estar entrando ali no Instagram e pode nos chamar lá que um assessor aí vai entrar em contato com você e a gente espera iniciar um bom trabalho e deixar o seu patrimônio ali alocado devidamente com o cenário que a gente veio traçando, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela live, e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau.